Juíza do Tribunal Regional Federal da Terceira Região é esfaqueada no trabalho. Associações reforçam a necessidade de mais segurança para os magistrados. Ministro do Turismo é indiciado por uso de laranjas em candidaturas do PSL em Minas Gerais. Justiça Federal ouve hoje ex-presidente da Odebrecht e 2 diretores da empresa. E ainda, Constituição Federal completa 31 anos. A primeira coisa que vem na minha cabeça é o princípio da dignidade da pessoa humana, que, para mim, assim, é o fundamento principal de qualquer Estado democrático de direito. Olá, boa tarde. Juízes federais realizam logo mais às 4 da tarde em São Paulo um ato em solidariedade à magistrada atacada ontem na sede do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O crime provocou reação de diversas entidades. O procurador da Fazenda que atacou a juíza Luíse Filgueiras a facadas está preso na sede da Polícia Federal, na capital paulista. Matheus Carneiro Assunção foi preso em flagrante pela Polícia Federal na noite de ontem. O procurador da Fazenda se aproveitou de um evento sobre o combate à corrupção e entrou com uma faca de cozinha no prédio do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo. O ataque ocorreu no gabinete de um desembargador do TRF. A juíza Luíse Filgueiras conseguiu desviar de grande parte das facadas, mas acabou ferida no pescoço. Ela foi atendida e passa bem. Pessoas que estavam no local afirmaram que o procurador dizia que iria acabar com a corrupção e que parecia transtornado. O ataque à juíza só parou depois que um servidor do tribunal conseguiu impedir a ação do procurador da Fazenda. Rapidamente, ele chamou a segurança que conseguiu conter o agressor. Policiais federais já fizeram uma perícia no local. A Advocacia Geral da União abriu sindicância para apurar o fato e se solidarizou com a juíza. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região lamentou o ataque, reiterou o comprometimento com a segurança e afirmou que vai apurar o caso. A Associação dos Juízes Federais manifestou indignação, considerou crônica a falta de segurança para a atuação de juízes. A Associação dos Magistrados Brasileiros também se solidarizou com a juíza vítima dos ataques. O Ministério Público do Ceará apresentou nova denúncia contra o prefeito afastado de Uruburetama, José Ilson de Paiva. A denúncia trata do caso de uma das mulheres que foi vítima de constrangimento e ato libidinoso enquanto o prefeito exercia a função de médico na cidade. De acordo com o Ministério Público, José Ilson filmou o crime cometido e ameaçou mandar o vídeo para o marido da vítima, além de fazer outras ameaças caso ela não cedesse às tentativas criminosas. O Ministério Público também denunciou Cristiane Cordeiro, sobrinha de José Ilson de Paiva, por ter coagido e ameaçado a vítima. O Ministério Público pediu a condenação do prefeito afastado por conjunção carnal e prática de ato libidinoso e de Cristiane Cordeiro por tentativa de interferir no processo. E hoje à tarde, a Justiça Federal vai ouvir o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e mais 2 diretores da empresa em ações que envolvem pagamentos de propina em troca de favores políticos. Quem tem mais informações e traz ao vivo para a gente ao vivo é a repórter Carolina Chaves, com quem nós conversamos agora. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. Olha, os depoimentos começam logo mais às 2 da tarde na Justiça Federal aqui em Brasília. Walter Lana, Benedito Barbosa, os diretores, e também Marcelo Odebrecht vão ser ouvidos por videoconferência na ação contra Lula, Palocci e Paulo Bernardo por valores recebidos da Odebrecht. E uma outra informação é que a Caixa Econômica Federal entrou com pedido para que a Justiça decrete falência da empreiteira Odebrecht. O banco pede também uma convocação da Assembleia de Credores para deliberar sobre o plano de recuperação judicial e também a substituição da atual administração da empresa. Com você, Cadu. Obrigado, Carolina. A Polícia Federal indiciou o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, do PSL, e mais 10 pessoas no inquérito sobre o uso de candidaturas laranjas no partido em Minas Gerais. À época, o ministro era presidente do PSL no estado. Ele foi indiciado pelo crime eleitoral de omissão na prestação de contas de campanha e pelo crime de associação criminosa. Agora cabe ao Ministério Público decidir se oferece ou não denúncia contra o ministro. Falta exatamente um ano para as eleições municipais de 2020.
Mais de 140 milhões de eleitores vão às urnas para escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de 5.570 municípios. A Justiça Eleitoral já se prepara para o pleito. O Brasil tem a maior eleição informatizada do mundo. No dia 4 de outubro de 2020, eleitores de quase todo o Brasil vão às urnas. Só não vão votar os moradores do Distrito Federal e de Fernando de Noronha. Em mais de 5.500 cidades brasileiras, os votos serão para os cargos de prefeito e de vereador. São aquelas autoridades eleitas que vão gerir o município, né? E é uma eleição muito importante mesmo, porque afinal é no município que as pessoas vivem. O que define a qualidade da vida delas, por exemplo, são as normas, as regras, enfim, a gestão municipal, né? O posto de saúde que vai atender, a escola, né, e tal. Tudo isso aí tem uma ligação direta com o município. O prefeito é o chefe do executivo municipal. Isso quer dizer que ele comanda a administração da cidade e define as políticas municipais de saúde, educação, habitação. Além disso, é o prefeito que sanciona ou veta os projetos de lei aprovados pelo legislativo da cidade. O vereador faz parte do poder legislativo local. É um representante da sociedade. É ele que elabora projetos de lei que depois vão ser votados na Câmara Municipal. Também é responsabilidade do vereador fiscalizar as ações da prefeitura, principalmente no que diz respeito ao cumprimento da lei e à boa gestão do dinheiro público. É hora do eleitor prestar atenção em tudo o que acontece na cidade. Em menos de 365 dias, vai ser hora de definir quem vai representar a população pelos próximos 4 anos. Com mais de 60 mil vagas em disputa, a expectativa da Justiça Eleitoral é de que aproximadamente 500 mil candidatos participem das eleições para as prefeituras e câmaras municipais de todo o país. Aliás, quem vai votar em 2020 também deve ficar atento à própria situação. Nas páginas do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais, é possível saber se possui pendências com a Justiça Eleitoral. Quem precisar regularizar a situação, quiser transferir o domicílio eleitoral, pedir para votar em uma sessão adaptada ou tirar o título pela primeira vez, deve pedir o serviço até maio do ano que vem. Depois disso, o cadastro eleitoral fecha e qualquer mudança realizada só passa a valer para as eleições de 2022. Nessa quinta-feira, Augusto Aras participou pela primeira vez como Procurador-Geral da República na sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Os ministros decidiram que a correção monetária de dívidas do Estado deve ser feita pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial e não pela taxa não pela taxa referencial. Toda vez que alguém entra na justiça contra o Estado e ganha a ação, a dívida é paga, em regra, por meio dos precatórios. Só que o valor nem sempre é pago na hora. Pode demorar até mais de 1 ano. Aí, o contribuinte tem direito à atualização. E para essa correção, o Supremo definiu que o Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial, que é o índice da inflação, deve ser usado nesses casos. O IPCAE vale para processos desde 2009. O plenário julgou pedidos de confederações do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS em mais 18 estados. Eles queriam manter a correção dos processos entre 2009 e 2015 com a taxa referencial, a TR, usada antes. Mas os ministros não alteraram a determinação de 2015 e confirmaram o índice da inflação para todos os casos. Agora, mais de 160 mil ações vão ser resolvidas com essa decisão. Nesta quinta-feira foi também a primeira sessão do novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele vai ficar no cargo pelos próximos 2 anos. No plenário, o procurador disse que está aberto ao diálogo e vai atuar pela defesa da democracia. O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, deu as boas-vindas ao PGR e destacou a importância do Ministério Público Federal para a sociedade brasileira. As instituições têm existência e trajetória autônomas em relação às trajetórias individuais das pessoas que as compõem ou compuseram. As pessoas passam, as instituições permanecem. Portanto, condutas individuais desviantes não têm e não terão o condão de macular a dignidade
e a grandeza de qualquer dessas instituições. Tampouco nos desviarão do caminho de contínuo fortalecimento da institucionalidade em detrimento da pessoalidade. A importância do Ministério Público nos últimos anos já está enraizada na cultura e na trajetória desta instituição. A seguir, a Constituição Cidadã completa amanhã 31 anos. A nossa Constituição, ela define e bem define quais são os limites, quais são os deveres e quais são as obrigações, obviamente, dos poderes públicos constituídos. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região transferiu do Paraná para São Paulo uma ação penal em que Paulo Preto, ex-diretor da Dersa, é acusado de lavar dinheiro para a Odebrecht e a UTC. Em fevereiro, ele foi preso pela Lava Jato. Segundo investigações, Paulo Preto gerava valores para as construtoras pagarem propina a funcionários e políticos ligados à Petrobras. O tribunal entendeu, no entanto, que não havia provas de relação direta entre as supostas condutas de lavagem de dinheiro com o pagamento de agentes da estatal. E, por isso, a alegação será julgada pela Justiça Federal de São Paulo. Promulgada em 5 de outubro de 1988, a Constituição completa 31 anos neste sábado. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia e da justiça social do Brasil, nas palavras do deputado Ulisses Guimarães, que a chamou de Constituição Cidadã. Em 31 anos, muita coisa aconteceu. O Brasil elegeu 5 presidentes da República, ganhou 2 vezes a Copa do Mundo de Futebol. Tivemos uma nova moeda e o primeiro smartphone chegou para conectar ainda mais os brasileiros. Os mesmos 31 anos que marcam a Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã, que continua firme, fortalecendo o nosso bem maior, a democracia. Ao anunciá-la, o deputado Ulisses Guimarães alertava: quanto à Constituição, discordar sim, divergir sim, descumprir nunca, afrontá-la nunca. A nossa Constituição, ela define e bem define quais são os limites, quais são os deveres e quais são as obrigações, obviamente, dos poderes públicos constituídos para que, obviamente, o direito brasileiro seja garantido a todo e qualquer um dos cidadãos. A Carta Magna é resultado de um longo processo de redemocratização. Afinal, antes dela, o país viveu mais de 2 décadas de ditadura. O resultado da Assembleia Constituinte foi um marco na história. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social. Liberdade. Eu acho que a liberdade é essencial, mas a liberdade na Constituição Federal acho que a gente nunca pode pensar descolada da responsabilidade social e dos princípios do Estado Democrático de Direito. O princípio da dignidade da pessoa humana, que para mim, assim, é o fundamento principal de qualquer Estado democrático de direito. Em 31 anos, muita coisa muda mesmo, mas a Constituição não ficou parada no tempo. A Constituição brasileira, por sua vez, me parece já está atrelada a um sentido de modernidade. Prevê em seu próprio corpo as possibilidades de modificação e, assim, a sua adequação à moderna sociedade. Por mais simples que pareça, são direitos de todos. São direitos à saúde, direito à educação, são aqueles direitos que a gente está sempre falando, que está sempre em pauta, que são aqueles que parecem um pouco genéricos quando você fala, parecem abertos, mas que eles dão as diretrizes para todas as outras leis. É como se todo o ordenamento se estruturasse em volta desses direitos fundamentais. E a gente continua falando dos 31 anos da promulgação da Constituição Cidadã, agora aqui no estúdio com o advogado constitucionalista Saul Torinho Leal, a quem mais uma vez agradeço a participação, sempre colaborando conosco em análises particularmente relacionadas à constitucionalidade. Muito obrigado pela presença. Uma alegria estar aqui sempre, Cadu.
Doutor, nós vimos uma questão que sempre me ocorre em todo aniversário da Constituição, é uma questão muito específica que eu às vezes até repito, que é a garantia do direito à vida. E muitos alunos muitas vezes questionam, mas isso não é uma coisa tão óbvia? Na verdade, existe a importância da declaração expressa no texto constitucional, nesse caso especificamente do direito à vida. Mas eu gostaria de ampliar a pergunta esse ano. Como vimos na reportagem, vários princípios são expressos, como direito à dignidade, direito à educação. Eu gostaria de reforçar justamente esse ponto, a expressão escrita dentro de um documento da Constituição, dessas diretrizes, como disse o nosso entrevistado na reportagem, para que isso regule a vida em sociedade. Isso, Cadu, porque a Constituição é um documento jurídico, normativo. Não se trata simplesmente de um livro com orientações morais, com recomendações éticas. A partir do momento que eu constitucionalizo a vida, a partir do momento que eu constitucionalizo a dignidade da pessoa humana, a partir do momento que eu constitucionalizo a saúde, a educação, o transporte, o lazer, a cultura, eu assumo a prerrogativa de entregar a cada um dos brasileiros a possibilidade de reclamar perante as forças do Estado a prestação desses bens jurídicos constitucionalizados. Daí você está coberto de razão quando diz, olha, é claro que muitos dos direitos nós até intuímos que são naturais, eles independem de uma entrega voluntariosa do Estado. Mas quando você constitucionaliza, você sai das premissas éticas, você sai das exortações morais e você deposita aquele bem jurídico no universo normativo, a partir do qual cada um de nós pode reclamar o cumprimento desse bem. Para utilizar uma expressão já utilizada no próprio plenário do Supremo Tribunal Federal, existe a necessidade de que as decisões judiciais, e eu estendo isso para a Constituição, não seja uma mera letra escrita no papel. Existe a necessidade da vivência disso para que não seja apenas uma tertúlia. Existe, e no primeiro momento, a Constituição promulgada há 31 anos, passou agora por esse período de aplicação efetiva. Podemos dizer que esse processo tem se desenvolvido, há uma aplicação da Constituição? Olha, a Constituição é um projeto em implementação permanente. Mesmo as constituições mais longevas, como a dos Estados Unidos, por exemplo, estão em constante processo de implementação. Talvez a nossa grande vitória é termos, nesses 31 anos, convertido aquilo que poderia ser proclamações retóricas, promessas vazias, em algo factível, tangível, sentido no cotidiano das pessoas. Hoje, quando você diz que qualquer brasileiro tem acesso ao Sistema Único de Saúde, precário ou não, com fila ou não, melhor ou pior desenvolvido em algumas regiões do país, mas é um fato que ele existe, esse Sistema Único de Saúde tem previsão constitucional. É um dos muitos exemplos de algo que poderia ter se transformado numa promessa vazia e terminou ganhando concretude na vida de cada um de nós. Nesse sentido, a compreensão do cidadão do funcionamento dos poderes, aqui eu vou direcionar um pouco mais, especificamente com relação ao judiciário e o fato de que o STF é a mais alta corte e que resguarda os direitos constitucionais. Essa compreensão ela também tem se espalhado de alguma forma, ainda que mínima? Eu acho, Cadu, que hoje nós vivemos a consagração do que um jurista alemão chamou de a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. O brasileiro acompanha o Supremo Tribunal Federal pelos meios de comunicação que reporta o tribunal. Os brasileiros acompanham o Supremo Tribunal Federal pelas consequências das decisões que a Corte toma. O brasileiro acompanha o Supremo Tribunal Federal muitas vezes aderindo ou não aderindo a determinadas decisões judiciais. Isso é desejável, isso é bom, isso é sinal de consolidação da nossa democracia constitucional. O que nós não podemos confundir, e às vezes confundimos, é o fato da população, do povo, conhecer o Supremo, dialogar com o Supremo, entender o Supremo, não quer dizer que seja dever do Supremo representar esse povo. De tempos em tempos o tribunal é chamado à grave responsabilidade de tomar decisões chamadas de contramajoritárias, que confrontam a maioria da vontade da população. Isso é natural, porque os direitos fundamentais existem exatamente para isso. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, respondendo sua pergunta, penso que sim, que caiu no gosto popular com críticas ou com elogios e, ao mesmo tempo, não podemos esquecer que é um tribunal de juízes e juízas. E, por isso, pode acontecer do tribunal tomar decisões que não são subscritas pela maioria da população. Isso é normal.
Doutor Saúde, teria muito mais perguntas a fazer, aliás, isso rende documentários, rende dissertações de mestrado, teses de doutorado. De qualquer maneira, agradeço muito mais uma vez a sua presença para esse momento de registro dessa data importante para a própria República Brasileira. Muito obrigado pela participação. Agradeço muito e feliz por mais uma vez estar celebrando o aniversário da Constituição. Celebremos mais vezes, doutor. Obrigado. E criado a partir da Constituição de 88, o Superior Tribunal de Justiça está completando 30 anos. A exposição 30 Histórias, montada pela Secretaria de Comunicação, mostra a influência do tribunal na vida das pessoas. Cada toque revela o que os olhos não veem. O servidor aposentado do STJ, Luiz Batista, se dedicou ao tribunal durante 28 anos. A deficiência visual causada por uma doença na infância nunca foi um obstáculo. Considero minha segunda casa, assim, eu fui muito feliz aqui, tive muitos amigos aqui, sempre fui muito bem acolhido, tanto pelos colegas quanto pela administração, pelos ministros. O STJ mudou não só a vida do Luiz Batista, mas também de muitos brasileiros durante esses 30 anos. Uma decisão do tribunal fez a Sara ganhar, em primeira instância, um processo contra uma construtora de imóveis. Quando eu resolvi processar a empresa por conta do atraso na entrega do imóvel, eu tinha esperança que isso ia acontecer. E foi realmente o que houve. Foi favorável a nós, consumidores. Essas e outras histórias foram contadas em fotografias e vídeos. A exposição Multimídia STJ 30 anos, 30 histórias mostra a relevância das decisões e dos projetos da Corte na vida dos brasileiros e a trajetória desde a criação com a Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 e instalação em 7 de abril de 1989. Ele vai em todas as camadas sociais, ele vai desde a camada rica até o mais necessitado. As decisões do STJ é que pauta a vida comum, a vida de ordinário do cidadão brasileiro. O trabalho foi realizado pela Coordenadoria de Imprensa e Conteúdo, Coordenadoria de TV e Rádio, Coordenadoria de Multimeios e Fotografia. A secretária de Comunicação do STJ, Juliana Neiva, conta que esse projeto foi criado para mostrar como a justiça pode transformar a vida das pessoas. Então, a importância dessa exposição é concretizar essas informações visualmente, é mostrar que a comunicação social, institucional do tribunal é capaz de também contar histórias, né, e tem o seu valor. E fortalecer a importância de se ter uma comunicação direta com o público, com o cidadão. E veja a seguir, condomínio pode ser responsabilizado em caso de agressão feita por funcionário terceirizado. O condomínio ele tem uma responsabilidade no momento que ele contrata, ele escolhe uma empresa no mercado e contrata a empresa para prestar serviço. O condomínio pode ser responsabilizado em caso de agressão feita por um funcionário terceirizado. O caso foi em Brasília. Um entregador de pizza foi agredido pelo porteiro do local. Ele acionou a polícia e o judiciário. Era para ser mais um dia de trabalho normal para Caio, mas não foi isso que aconteceu. O entregador foi agredido pelo porteiro de um condomínio. E ao sair do edifício, o único atrito que eu tive foi ter ficado preso na porta. Após isso, eu perguntei se alguém poderia me ajudar e fui embora, fazer mais um dia de serviço. Feito isso, o funcionário da empresa veio atrás de mim e desferiu um soco contra mim. Assustado, Caio registrou a agressão na polícia. O caso ocorreu em Águas Claras, região administrativa que fica a 22 quilômetros de Brasília. O porteiro do prédio, que prestava serviço terceirizado, foi afastado da função. Os casos de lesão corporal, independente se ocorrer no trabalho ou em qualquer lugar, são encaminhados para o Poder Judiciário depois da conclusão do inquérito policial. Se condenado, o agressor pode ficar de 3 meses até 1 ano preso. Essa pena pode ser convertida em serviços comunitários. Além da esfera penal, Caio também entrou com uma ação na Justiça com pedido de indenização por danos
morais em razão da agressão física e material, pelos custos com medicamentos e por ter ficado 5 dias sem poder trabalhar. Danos que ficam sob a responsabilidade do condomínio. Nesse caso, o condomínio ele tem uma responsabilidade no momento que ele contrata, ele escolhe uma empresa no mercado e contrata a empresa para prestar serviço nas suas dependências. E quando qualquer funcionário dessa empresa que foi contratada comete um ato ilícito, que reverbera no patrimônio do condomínio. Obrigações que Flávia está de olho. Ela é síndica desse prédio em Brasília e dá a dica para evitar transtornos. Quando a gente consegue detectar alguma coisa assim que pode trazer algum tipo de problema, a gente já se antecipa, conversa, às vezes consegue até dar uma folga para esse funcionário, para evitar que ele esteja num nível de estresse muito grande e acabe explodindo, digamos assim. A Valec Engenharia e entidades sindicais representantes dos trabalhadores ferroviários assinaram um acordo coletivo de trabalho proposto pelo Superior Tribunal de Justiça. A conciliação foi mediada pelo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva, e encerrou 2 dissídios coletivos, cada um com 2 períodos de database, 2017-2018 e 2018-2019. Assinaram o ACT, a Federação Interestadual dos Trabalhadores Ferroviários da CUT e a Federação Nacional dos Trabalhadores Ferroviários. Os acordos coletivos trazem reajuste de 1,35% quanto ao período de 1º de maio de 2017 a 30 de abril de 2018 e 2,02% referente ao período de 1º de maio de 2018 a 30 de abril de 2019. A incidência do reajuste é a partir de outubro deste ano, sem retroativos. Algumas cláusulas sociais foram mantidas, como o pagamento de adicional de 15% do salário nominal a título de risco de vida aos empregados integrantes das classes de agente de segurança ferroviária, assistente de segurança ferroviária e vigilante ferroviário. Permanecem ainda o auxílio alimentação de R$ 901,30, o auxílio materno-infantil de R$ 509,45 e o auxílio saúde, mediante reembolso limitado a R$ 240,50 para empregados e cônjuge e para dependente legal ou filho estudante universitário de até 24 anos, o reembolso limitado a R$ 119,69. O acordo deve atingir cerca de 40 mil empregados e aposentados. E só para reforçar a informação que está correta na matéria, a proposta de acordo coletivo foi pelo Tribunal Superior do Trabalho, o TST. E a gente fica por aqui. Fica agora com o programa Arquivo Justiça. Uma ótima tarde e para você um excelente fim de semana.